Boa noite, pessoal. Bom, dando continuidade, né, à nossa aula de 1ML, a gente vai ver hoje o diagrama de classe, certo? Diagrama de classe, gente, assim, na minha opinião, né, que para quem programa é um dos diagramas assim mais entendíveis, né, digamos assim, para estudar e tal, porque justamente o que eles querem dizer, né, como o próprio nome já diz, diagrama de classe, eles vão mostrar para vocês, né, uma visão geral de todas as classes da implementação, né, de algum projeto, de algum aplicativo, e ele também vai mostrar como é que essas classes conversam entre si, né, que interfaces elas implementam, se uma classe pode existir sem a outra, enfim. Então, tem várias coisas aí que a gente pode representar com o diagrama de classe, né? E assim, esse diagrama de classes, quando você for, né, trazer para um projeto real, ele não é, digamos assim, um diagrama para mostrar para cliente, né? Para cliente final, assim, que é a pessoa que não entende muita coisa de programação, de engenharia de software. Ele é mais para você usar como um guia para mostrar para um programador, para mostrar para um arquiteto de software, né? Para mostrar para o cara que vai fazer os testes, enfim. Então, isso daí é um diagrama mais, digamos assim, mais para a equipe, né, que está desenvolvendo, e não para clientes externos e etc. Certo? Bom, então, eu não vou explicar cada tópico aí, vocês podem ler no próprio slide, né? Eu vou botar isso daí no cigarro para vocês, mas entendam que o diagrama de classes é basicamente esse conceito que eu falei para vocês, certo? Então, bora ver como é que a gente constrói, né? E como é que é composto esses diagramas de classe. Bom, o que vocês estão vendo aí é basicamente o principal, né? O componente principal de um diagrama de classe, que no caso é a própria classe, tudo bem? A classe, gente, geralmente ela é mostrada, né, através de um retângulo aí que tem três partes, certo? A primeira parte, que é a parte do topo, como vocês podem ver, é o nome da classe. Então, sei lá, vai ter uma classe pessoa, você vai botar pessoa, né? Enfim, o nome da classe apenas, certo? Logo abaixo, no meio, né, na área do meio, o que que vocês vão fazer? Vocês vão botar os atributos daquela classe. Ou seja, tem uma classe pessoa. Que atributos ela pode ter? Ela pode ter um nome, né, do tipo string, ela pode ter uma idade do tipo inteiro, ah, enfim, pode ter uma altura, né, do tipo double, enfim. Então, nessa parte central, vocês vão pôr apenas os atributos daquela classe que aquela classe vai ter, certo? E por fim, gente, na terceira parte, que é a parte de baixo, vocês vão pôr as funções que aquela classe vai ter. Por exemplo, se você estiver utilizando encapsulamento, vai ter uma função get idade, set idade, né? Get nome, set nome, enfim. Pode ter uma função calcular CPF, ou sei lá, calcular RG, calcular altura, enfim. Nessa terceira parte, você vai pôr apenas as funções, os métodos que estão dentro, que vão existir dentro daquela classe, certo? Bom, e é claro que vocês podem ver também aí, vocês podem perceber que tem algumas coisinhas, né? Tipo, por exemplo, o atributo um ali, ele tem um sinal de mais, né? O atributo 2 tem um sinal de menos. Depois dos dois pontos ali, depois do atributo, né? Tem um tipo, assim como a função também, alguns têm um tipo logo depois dos dois pontos, outros não têm, né? Então vamos lá explicar o que que são cada uma dessas coisas. Bom, gente, começando pelos sinais aí, né, no início de cada coisa, na área 2 e na área 3, né, na segunda e na terceira parte, o mais, gente, significa que alguma coisa vai ser pública, uma variável vai ser pública. Ou seja, quando você for passar, como programador, pegar esse diagrama e for passar para a implementação, esse mais significa que, por exemplo, em Java você vai criar uma variável public atributo 1, public int atributo 1, né? Eu estou falando para a primeira linha ali, né, do atributo 1. Então, aquele mais vai significar que a variável vai ser pública. Bom, é, pelo inverso, né, o menos, você pode subentender também, né, que vai ser uma variável privada, ou seja, o atributo 2 vai ser um private, né, boolean atributo 2, certo? Como vocês podem ver, logo depois de dois pontos, significa qual vai ser o tipo daquela variável, né? Tudo bem? Mesma coisa, gente, para funções, né? Na terceira parte aí, o mais significa uma função pública,
O menos significa uma função privada. O jogo da velha é uma função protegida, protected, né, no Java. Enfim, então, os sinais, eles são indicadores de acesso a determinada função ou variável, certo? O estático a gente mostra como sublinhado. Por exemplo, se o atributo 2 estivesse sublinhado, significaria o quê? Que aquele atributo 2 seria um atributo privado, estático, booleano, certo? Seria, por exemplo, no Java seria private, static, boolean, atributo 2. Tudo bem? Eu vou mostrar na prática já já. Só um momentinho. Bom, e no caso das funções, o que seria o tipo depois de dois pontos, né? A função 1 e a função 3, elas têm, né? A função 1 tem um tipo inteiro, a função 3 tem um tipo booleano. Gente, o que vem depois dos dois pontos da função significa o tipo de retorno que aquela função vai retornar para mim, né, como valor. Ou seja, a função 1 ela vai receber alguns parâmetros ali, você pode botar um ou mais parâmetros ou nenhum, né, no caso da terceira função, e também aquela função ela vai processar e ela vai te retornar um valor, né? Esse valor é qual tipo, né? Então, a gente indica o tipo desse valor que vai ser retornado logo depois de dois pontos daquela função, certo? Eu vou mostrar na prática já já. Por sua vez, a função 2 ela não tem dois pontos, também não tem tipo, né? Isso significa o quê? Que aquela função ela não vai retornar nada, ela só vai executar e não vai te retornar um valor, certo? Então, dito esses conceitos iniciais, né? Bora passar para o NetBeans rapidinho, só para mostrar para vocês como é que vai ser feito, digamos assim, se eu pegar esse diagrama aí como tá e passar para o NetBeans, né? Vou ajustar aqui a tela rapidinho. Bom, agora eu estou com o NetBeans aberto aqui, né? Ah, vou pegar qualquer projeto aqui e eu vou, digamos assim, pegar esse diagrama aqui do slide, né, e passar, né, para o NetBeans. Então vamos lá. Vou pegar qualquer pacote aqui e vou criar uma nova classe. Essa nova classe, a gente tem um nome aqui, seguindo o slide, né, de classe. Então vamos botar o nome de classe aqui. Classe. Pronto. Bom, esse daqui vai ser a minha classe, né, de acordo com o slide, né? E assim, vamos para a primeira parte, né, para depois da parte que tem o nome da classe. Tem dois atributos, sendo que um é público e o outro é privado, certo? Atributo 1 é do tipo inteiro, então vamos public int atributo 1. Pronto, está criado esse atributo. O atributo 2 já é privado, então podemos botar private boolean atributo 2, certo? Dessa maneira aqui. Eu falei também, né? Eu expliquei para vocês que se tiver sublinhado, significa que aquele tipo, ou aquela função, ou aquela variável vai ser estático, né? Então, se o atributo 2 no nosso slide estiver sublinhado, ele seria static boolean atributo 2 dessa forma bem aqui, certo? Bom, então, mas não é estático, vou apagar bem aqui, era só para mostrar para vocês. E também as funções, né? A função 1, função 2 e função 3. A função 1 é pública, então já vai public aqui, né? A função 1 também, ela retorna um parâmetro inteiro, certo? Então, como vocês podem, né, ter aprendido lá das aulas de revisão do Java, o retorno do nosso método vai logo depois da palavra de acesso, né? Então, public int, né, função 1. E essa função ela recebe parâmetro, né? Então, bora botar um parâmetro qualquer aqui. Int idade, pronto. Int idade, abre e fecha a função. E como eu falei, ó, a função ela precisa retornar um inteiro, né? Dessa forma aqui. Então, return, sei lá, 2. 2 é um número inteiro. Então, é só para mostrar para vocês como é que seria essa função. Antes do return 2, claro, se fosse um cenário real, né? Aqui teria a implementação dessa função, certo? Teria a implementação dessa função. Essa implementação, gente, ela não aparece no diagrama de classe. O diagrama de classe ela só vai mostrar o cabeçalho da sua função, né? Os parâmetros que ela vai receber e o tipo de retorno que ela vai, né? Ao final da execução, ela vai retornar. Tudo bem? E também, continuando aqui, a função 2 ela é privada, né? Private, só que ela não retorna nada, né? Ela só recebe parâmetro.
quando uma função ela não vai retornar nada, né, no Java, por exemplo, o que que você faz? Você põe a palavra void, né, que é vazio em inglês. Vazio, ou seja, é um retorno vazio, não tem nada. Então, função 2 e ela recebe um parâmetro, né? A gente pode botar um parâmetro qualquer aqui, é só para ilustrar mesmo. String nome, por exemplo. E aqui seria a implementação da função, né? E ela não vai retornar nada. Por sua vez, a função 3 era uma função protected, né? Do tipo booleano. Ela vai retornar booleano, protected boolean, função 3, e ela não vai receber nenhum parâmetro, né? Ela apenas vai ser implementada e depois ela vai retornar um valor booleano. Pode retornar false, no caso, né? False ou true, certo? Então, no slide, essa classe aqui que eu mostrei para vocês, quando, digamos assim, se vocês fossem programadores e pegassem esse diagrama aqui dessa classe, vocês iriam implementar dessa maneira aqui, né, a classe de vocês, tudo bem? Então, isso daí é um exemplo, né, de como é que um programador, digamos assim, ele pega um diagrama de classe e vai implementar, né? Então, entendam como seria isso. Então, basicamente, quando o programador implementasse, já teria meio que uma documentação aqui, né? O diagrama de classe todo feitinho. Então, qualquer outro programador que viesse e entendesse, né? Claro, o diagrama de classe, pegasse o esquema lá do diagrama, ele iria ter uma visão geral, né? De como é que está sendo implementado um sistema aí, certo? Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. ah, Continuar, na verdade, né? Bom, além, né, da classe, né, que é o principal componente que eu falei para vocês, temos também a interface, né? A interface também tem uma aula, se eu não me engano, tem uma aula de revisão lá que eu botei para vocês de interface, de orientação a objetos, né? O que seriam as interfaces, gente? As interfaces, elas são meio que um modelo de como uma classe ela vai ser implementada, né? A interface, ela permite que você depois aplique técnicas de polimorfismo em cima de objetos aí que implementem a mesma interface ou também herdem a mesma classe, né? Mas basicamente, dentro de um diagrama de classe, né, a interface, qual vai ser a diferença dela? Primeiro de tudo, a interface vai ter o nome dela e em cima do nome dela vai ter lá uma tagzinha de interface, né? Dizendo, claro, que isso daí é uma interface. Só que a interface também, como vocês podem perceber, ela não tem variáveis, né? A interface ela tem apenas funções aí, tudo bem? Sendo essas funções, na verdade, na interface, quando você for criar uma interface no Java ou qualquer outra linguagem de programação, ela não vai ter implementação dessas funções, ela vai ter apenas cabeçalhos, né? É, Deixa eu voltar aqui para o NetBeans só para mostrar para vocês como é que é feito a interface, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui essa interface do jeito que está. E essas funções aqui, ó, eu vou aplicar elas à interface, né? Porque é a mesma função da classe aqui que eu mostrei para vocês, tudo bem? Eu vou criar uma nova interface. Como é que eu faço isso? Você vai lá no seu projeto, eu vou no mesmo pacote que eu criei a classe lá, clica o botão direito, novo, vai ter Java Interface, né? Java Interface. Essa interface eu vou botar o mesmo nome que está aqui no slide, mas só que tudo junto, né? Senão vai dar erro. Então, nome da interface. Dessa maneira bem aqui, ó. Vocês podem ver que o NetBeans vai criar uma nova interface, ou seja, não é public class, é public interface, né? Como vocês podem ver aqui. E essa interface ela vai esperar que você digite as funções dela. Então, vamos digitar as funções exatamente como eu expliquei na, na classe, né? No componente classe. Então, public int função 1, né? E os parâmetros eu botei entidade, se eu não me engano, na primeira, né? Entidade. Bom, e na interface você finaliza a função com ponto e vírgula. Não abre e fecha chaves, certo? Senão vai dar erro aí. Então vai ter que ser ponto e vírgula. Embaixo da função 1 tem a função 2, private, void, não retorna nada, né? Função 2, aonde ela recebe um string nome, né? Como a gente fez na classe lá. Void string. Ah, tá. Desculpa. A função
a private, a interface no Java, ela não aceita a palavra de acesso private. Então, digite apenas void, tudo bem? Isso daqui é particularidade da linguagem. Bom, por sua vez também, protected, a função 3, ela vai retornar um boolean, função 3, né? Vai retornar um boolean e não vai receber nenhum parâmetro. Eu acho que também não pode acessar protected, certo? Então, podem deixar assim a palavra protected e private aqui na interface, tudo bem? Bom, sendo que o public ele é aceito também na interface, mas também vocês podem deixar sem, ou pode deixar com public, né? Ah, mas o que isso significa, gente? Isso é uma particularidade do Java, certo? Na verdade, na interface do Java, todas as funções que eu digitar dentro de uma interface Java, né, Java, elas vão ser automaticamente públicas. É por isso que eu não posso botar a palavra protected ou private, senão eu vou estar querendo mudar a força, né, o modo de acesso àquela função. Então é por isso que eu estou falando para vocês. Se vocês quiserem apagar a palavra public daqui e deixar apenas int função 1, não tem problema nenhum, porque subentende-se que essa função é pública, né? Então vai ser redundante você digitar public aqui também. Mas se quiser digitar, não tem problema nenhum. Então, como vocês podem ver, a gente criou essas funções aqui, né? E elas estão refletindo a interface do diagrama de classe, certo? Se fosse outra linguagem, talvez ele aceitaria as palavras protected ou a palavra privada, certo? Por enquanto, no Java, não. Tudo bem? Bom, gente, então, continuando aqui, existem os pacotes também, né? Os componentes pacote dentro de um diagrama de classe. Como vocês podem subentender, um pacote ele vai agrupar tanto classe quanto interface, né? E ele serve justamente para agregar, né? Ambos os componentes, classe e interface, separados em pacote, né? Um sistema aí mais complexo vai ter vários pacotes, então vai ter uma pessoa que pegar o diagrama de classe lá, ela vai ter uma visão melhor, né? De onde está a classe da classe, esse tipo de coisa, separados também por pacote. Tudo bem? Para quem está com dúvida sobre o que é o pacote aqui no NetBeans, os pacotes são essas caixinhas aqui, né? Amarelas, né? Dentro do projeto de vocês, onde vocês podem criar classes, né? Classes e componentes dentro do pacote. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nesse meu projeto aqui, oficina orientação a objetos, tem várias classes dentro desse pacote ufa.oficina.oo e ufa.oficina.o2 tem apenas uma classe, certo? Então seria dois pacotes aí agrupando classes, tudo bem? Bom, isso daqui é um slide de resumo, né? Depois vocês podem consultar esse slide para dar uma lida mais detalhada sobre os elementos que eu acabei de explicar. E depois a gente vai passar para a parte de interações entre classes, certo? Já vai dar 20 minutos de aula. Vou dar uma pausa aqui, gravar uma outra aula para a gente continuar, certo? Então eu já volto. Bom, gente, voltei. Desculpa aí porque eu sempre tenho que dar uma pausa é, depois de quase 20 minutos de gravação de vídeo, por causa que às vezes dá um bugzinho. Aí eu preciso sempre gravar um novo vídeo depois de 20 minutos, certo? Bom, então, continuando aqui as interações entre classes, deixa eu maximizar o slide. Bom, gente, por último, né, eu vou explicar para vocês a interação entre as classes, entre os componentes, né, de um diagrama de classe aí. Bom, existem basicamente quatro tipos de interações. Primeiro é a associação, né? A associação ele é aplicável a classes, né, entre classes, ou seja, você pode dizer quando uma classe vai usar uma outra, né? Mais de uma vez, apenas uma vez, várias vezes, enfim. Então, a gente vai ver isso daí, como é que é aplicável às classes, certo? Herança e generalização, como o próprio nome já diz, eles são a técnica de herança, né? Dentro do Java, eu mostrei para vocês na aula de revisão, a palavra extend, né? Quando uma classe herda funcionalidades de uma outra, tudo bem? Então, basicamente, tem como a gente representar isso dentro do diagrama de classe. Bom, existem a composição e a agregação, que basicamente são interações parecidas, só que tem uma peculiaridade diferente aí, né? A composição, ela ela faz com que uma classe
indica, né? Ela indica que uma classe ela só vai poder existir se esta outra classe que está compondo ela existir também, né? Já a agregação, ela vai dizer que uma classe ela pode existir se essa outra classe não existir, né? Se essa outra classe não existir, essa classe ela pode continuar existindo, né? No caso é a agregação, tudo bem? Depois vocês podem dar uma lida com mais calma aí, vocês podem pausar o slide para consultar exemplos aí, certo? Apenas botei esse texto aí para ilustrar melhor quando vocês forem estudar. Então, vamos lá primeiro para associação. A associação, existem dois tipos de associação aí. Tem a bidirecional e a menos usada, que é a unidirecional. Geralmente, gente, quando a gente monta um diagrama, a gente põe as associações tudo bidirecional, né? Apenas indicando a quantidade de objetos, de classes, né? Distâncias, na verdade, de uma classe que uma determinada classe pode usar. Bom, isso daí fica mais entendível quando for explicar o seguinte exemplo. Olhem para essas duas classes, car e road trip, né? Traduzindo para o português, car é carro, né? E o road trip é viagem, né? Mas road trip é uma viagem por terra, né? Geralmente utilizando um carro. Então, vocês podem ver que tem uma ligação, né? Entre essas duas classes aí, vai ter, né, os seus atributos, as suas funções e etc. Prestem apenas atenção para essa ligação bem aqui. Ó. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a classe carro e a classe viagem, né, elas estão tendo uma associação bem aqui. E como é que a gente lê isso? Né? Bom, vocês podem entender, né, que, por exemplo, tem um nomezinho bem aqui, né, e também tem uma numeraçãozinha, né, abaixo do nome ou acima do nome. Isso quer dizer que, por exemplo, vamos analisar primeiro a classe viagem em relação à classe carro. A classe viagem, quando você for ler esse diagrama, né, vou explicar em português o nome das coisas. A classe viagem significa que ela vai ter, além dos atributos dela, né, ela vai ter uma variável chamada carro selecionado, né, e também essa variável carro selecionado, ela pode ter nenhuma, né, que é zero, nenhuma ou uma instância da classe carro. Ou seja, né, analisando o contexto aí, para fazer uma viagem, né, para eu fazer essa viagem, eu vou ter zero ou um carro, né? Ou seja, eu vou ter apenas um carro fazendo essa viagem, ou essa viagem ela não vai ser feita, vai ter zero carros aí fazendo. Tudo bem? Esse caminho, digamos assim, né? Esse trecho. Então, essa é a relação que tem do road trip para o car, né? Que é viagem em relação a carro. Então, além desses atributos aqui, ó, snacks, fuel level, radio station, você poderia entender que teria também um atributo chamado Signed Car, né, ou carro selecionado, e que essa variável ela seria do tipo carro, né, um objeto do tipo carro, aonde esse objeto do tipo carro seria uma instância ou seria nula, né, que não existiria carro para fazer essa viagem aí, tudo bem? Agora, analisando o carro em relação à viagem, você pode entender da seguinte maneira: a classe carro ela ia ter um método chamado getRoadTrip, ou seja, é, digamos assim, podia ser consultar viagem, né? Aonde esse consultar viagem poderia te retornar que aquele carro não estaria fazendo nenhuma viagem, ou seja, iria te retornar zero instâncias, né, da classe viagem, ou ele poderia te retornar uma ou mais instâncias da classe viagem, que aquele carro está fazendo. Aquele carro vai fazer 3 viagens, 4 viagens aí, né? Então, a gente indica dessa maneira aqui, getRoadTrip poderia ser um método ou uma variável, né? Dependendo de como vocês vão implementar. Ou seja, o diagrama é só para ter uma ideia, né, do contexto todo. E ah, esse método ou variável, ele ia armazenar, né, um valor nulo ou várias instâncias do objeto viagem, né, indicando que aquele carro poderia ter feito mais viagens aí.
Então você poderia botar esse get road trip aqui dentro da classe carro, ou como uma lista, né, um atributo de lista bem aqui, ou você poderia botar, que eu acho que é o mais intuitivo, né, como um método bem aqui, que ele retornaria para você todas as viagens que aquele carro fez, né? Então, esse é a relação entre a classe viagem e a classe carro, certo? Mesma coisa, embaixo é um pouco mais simples, que é a associação unidirecional, ou seja, ah, ia existir, né, no caso, ah, esse Speed Enforcer aqui, no caso, seria a câmera, né, aquelas câmeras de velocidade que fica na rua, que se passar muito rápido, ela tira foto da placa do veículo e multa, né? Então, ia existir, né, a classe câmera, e essa classe câmera poderia ter algumas instâncias do carro. Já o carro, né, a classe carro, ela não tem nada a ver com, ela não tem nenhuma ligação, né, com a classe câmera, né, a classe câmera de monitoramento, né? Até porque essa classe câmera de monitoramento existe sem o carro, né? E o carro também existe sem essa classe de câmera de monitoramento, né? Poderia ser uma agregação aqui. Enfim, mas é só para dar um exemplo de uma associação unidirecional, certo? Que é um pouquinho mais simples. Mas no geral, gente, entendam que geralmente, né, geralmente mesmo, quando a gente vai fazer um diagrama de classe, a gente sempre põe uma associação bidirecional aí, certo? Que é mais detalhado, é melhor de entender, né, para o programador. Bom, por sua vez, agora a gente tem a herança ou generalização, né? A herança ou generalização, no caso, como vocês aprenderam mais com herança, né, mesmo nomenclatura, é no caso, uma classe ela vai herdar a funcionalidade da outra. Ou seja, temos a classe veículo, né? Essa classe veículo vai ter velocidade, combustível, vai ter alguns métodos da partida, andar, parar. E quem é que vai herdar essa classe? Bom, a classe carro, né, ela poderia herdar a classe veículo, né? Porque segundo o contexto aqui, o carro é um veículo, né? Então, desculpa, o carro herdando a classe veículo, além, né, dos atributos e do método da classe carro, ela ia herdar também velocidade, combustível, dar partida, andar, parar, aqui da classe veículo, né? Então, como é que a gente faz isso? Voltando aqui para o NetBeans rapidinho. Se a gente quisesse herdar uma classe, né? Eu vou criar uma outra classe aqui. Só criar rapidinho. É, classe pai. Pronto, dessa maneira bem aqui. Se a gente quisesse herdar uma classe, ó, por exemplo, imagine que essa classe aqui fosse a classe carro, né? Para herdar a classe pai, que seria o veículo, seria extends classe pai. Dessa maneira bem aqui, ó. Essa, esse extend, ela faz exatamente essa ligação bem aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês no slide, né? E no caso, a herança a gente dá, né, a gente mostra pela seta, né, com o meio dela vazado, né, branco, não é pintado dentro. Então, isso daqui indica que o carro ele está herdando o veículo, tudo bem? A classe carro está herdando a classe veículo. Tem também a composição e a agregação, né? Que são ligações semelhantes aí. E como eu falei, a composição, gente, significa o quê? Que uma classe ela só vai existir se a outra classe também existir, né? Ou seja, analisando um contexto de um ser vivo, né? Todo ser vivo ele tem um coração, né? Esse coração, claro, está batendo lá, fazendo todo o funcionamento do corpo humano. Do corpo humano não, né? Do ser vivo, independente de ser humano ou não. Então, esse ser vivo, ele só vai poder existir, essa classe só vai poder existir dentro da sua aplicação, se aquela classe coração também existir dentro daquela classe aplicação. E isso daí é uma composição, né? Já a agregação significa o quê? Que aquela classe ser vivo, por exemplo, ela pode existir se a classe mão não existir, né? Digamos assim, em algum momento da aplicação, aquela classe mão ela não existe ainda, mas a classe ser vivo ela já foi criada. Isso, ok, é aceitável pela agregação, né? A agregação significa que
essa classe ela vai poder existir, mesmo se essa outra classe não existir, né? Por sua vez, ah, essa classe aqui, a classe mão, ela não vai poder existir se a classe ser vivo não existir, né? Não existe mão aí sem um corpo, digamos assim, tudo bem? Ah, a mesma coisa é para a composição. Coração não pode existir sem um ser vivo. No entanto, o ser vivo também não pode existir sem um coração, certo? Tudo bem? A única mudança mesmo estética entre as duas ligações é que a agregação ela vem com um diamantezinho vazado, né? E a composição ela vem com um diamantezinho pintado, né? Geralmente na cor da linha aí, certo? Então, basicamente essa é a diferença de composição e agregação. Por final, gente, bora analisar, né? Fazer só uma análise rapidinho de como é um exemplo, né, de diagrama assim, de um pouco mais juntando todos os conceitos que eu expliquei para vocês, né? Aqui em cima, na parte de cima, vocês podem ver o diagrama com classes, né, e métodos mais detalhadamente, e embaixo, né, aqui ao centro, você pode ver o diagrama mais simplificado, né, apenas com o nome das classes aí. Só para a gente analisar as ligações, né, de cada uma. Então vamos lá, ó. O que a gente pode entender pelo diagrama aqui? Lembrando que isso é um diagrama, então a interpretação, né, desse diagrama pode depender, pode mudar um pouquinho, né, de um programador para o outro, tudo bem? Mas na essência é basicamente assim que você vai analisar. Ah, tem essas classes aqui. Bom, essas classes, pelo nome delas, né, dá para inferir que é uma casa, algum imóvel, né? Bom, esse móvel, ele vai ter várias portas, onde essas portas, elas podem ser de tipos diferentes, né? Porta-cozinha, porta-sala, porta-quarto, né? Bom, e como posso ver, essas portas, elas estão herdando funcionalidade dessa classe principal aqui, porta, né? Dessa classe pai. E essa classe porta aqui, ó, como vocês podem ver, ela tem alguns atributos, alguns métodos a mais. E essas outras portas aqui, subclasses, digamos essas classes filhas, né? Porta-cozinha, porta-quarto e porta-sala vão herdar todas as funcionalidades da classe porta, né? Por sua vez, a sala, olhando aqui no diagrama mais detalhado, né, a sala, você pode ver que ela tem um atributo chamado porta-entrada, né? Esse porta-entrada e porta-auxiliar também são instâncias de portas, né? Ó, o tipo é porta-sala e o tipo da porta-auxiliar é porta. Então, assim, porta-entrada, porta-sala, você pode ver que tem uma agregação bem aqui, né, entre elas. Ou seja, agregação não, composição, desculpa. Ou seja, a sala não existe sem a porta da sala, né? E vice-versa também. Tudo bem? Já porta auxiliar do tipo porta tem uma instância também aqui, ó, né? Só que não é composição nem agregação porque, digamos assim, as duas não têm uma ligação muito direta aí, né? Apenas a porta-sala e a sala que tem uma ligação é, é, mais íntima, né, digamos, entre os dois aqui, porque ambos fazem parte da sala. Bom, vamos passar para uma outra análise aqui, ó. O quarto também. O quarto ele não pode existir sem a porta do quarto, assim como a porta do quarto também não pode existir sem o quarto, né? E como vocês podem ver aqui na classe quarto, na parte detalhada, ela tem um atributo porta aqui, né, do tipo porta quarto, que no caso é essa classe bem aqui que está herdando a porta também, né? Então, temos aí uma composição aqui também, né? Por fim, né, a cozinha. A cozinha, ela pode ser uma cozinha americana, né? Geralmente uma cozinha de uma cozinha americana é apenas um cômodo, né? Sala e cozinha ao mesmo tempo. E às vezes não tem porta, né? Então, a cozinha aqui, ó, ela tem uma agregação com porta-cozinha. Ou seja, a cozinha ela pode existir, desculpa, sem a porta, né? Sem a porta-cozinha. Só que a porta-cozinha, claro, não pode existir sem a cozinha. Então, para existir uma instância da classe porta-cozinha, a cozinha ela vai ter que ter uma porta, né?
Mas, por sua vez, a cozinha ela pode existir sem porta caso seja do tipo americano, tá vendo? Aqui na segunda atributo da cozinha tem americano, né? Se for true, digamos, se for verdadeiro, então essa porta cozinha não precisa existir, né? Segundo os conceitos aí de uma cozinha americana, certo, gente? Então, basicamente é isso de diagrama de classe. Você, como programador, iria analisar, né, esse diagrama e, através disso, fazer esse, desculpa, fazer esse joguinho aí, né, de ligação, entender o que acontece dentro do contexto e, a partir disso, passar para implementação, que no caso seria o NetBeans. Tudo bem? Desculpa pelas tosse aí no final da aula, é porque realmente a minha garganta está um pouco mal. Mas enfim, de diagrama de classes é esse slide aí. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite e muito obrigado.